Boa tarde a todos. Vamos dar início aos trabalhos da nossa reunião. Havendo quórum regimental, iniciamos os trabalhos da presente reunião da Comissão de Inquérito para apurar e investigar possíveis irregularidades entre a Prefeitura Municipal de Criciúma e a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a FASC, bem como irregularidades na própria FASC. Esta reunião está sendo realizada de forma presencial, não há ninguém no virtual, né? Como cita aqui. Eu solicito então ao secretário para que faça a leitura, se for necessária, da ata da reunião anterior. Estou encaminhando, o vereador Leo. Eu pergunto a todos se é necessário fazer essa leitura, já que houve a distribuição por e-mail da ata. O que os senhores acham? Alguém discorda? Em votação, então, a aprovação da ata da reunião anterior de posse do secretário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião anterior. Colhe a assinatura, né, presidente? Senhor? É que o sistema não aceitava, agora eu vou fazer no sistema, vocês vão assinar no sistema depois. Ok, até passar para o sistema digital, né? Hoje vai ser colhidas as assinaturas, então? Não, eu passo depois no sistema, porque ok. Não aceitava, agora já liberou. Só um instante, vereador, eu estou encaminhando. Tá, só um instante. Sobre as assinaturas, cabe esclarecer então que elas serão digitais. Pois não. Pois não, vereador. A questão de ordem, senhor presidente, até da solicitação do vereador Kaminski, com relação à minha pessoa, se ainda era conselheiro da FASC ou não, e também do Bercinho do Amor, estou entregando para o senhor a ata, até que venha de maneira oficial da FASC, para que todos os vereadores queiram olhar a ata devidamente assinada por fim. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado. Pode passar ao secretário, vereador. Tranquilo. Tranquilo. Conforme foi encaminhado por consenso, na reunião anterior houve a votação para relator e o empate de 4 membros votaram no vereador Ademir Honorato e 4 membros votaram no vereador Aleuda Silveira. Então foi solicitado um parecer à assessoria jurídica da casa. Eu solicito ao secretário que faça a leitura do parecer. Do relatório. Trata-se de parecer solicitado pelo presidente da Comissão de Inquérito instituída pela Resolução 12/2020 para apurar e investigar possíveis irregularidades entre a Prefeitura Municipal de Criciúma e a Assistência Social de Criciúma, FASC, bem como irregularidades da própria FASC. O presidente solicita esclarecimento acerca da validade do voto do presidente da comissão para fins de desempate em relação à votação do relator da CI, bem como sobre o direito de voto do presidente, ou seja, se o presidente vota em qualquer deliberação ou apenas em caso de empate. É o relato. Segundo, da Fundação Legal. Primeiramente, cumpre destacar que esse parecer foi motivado pela ausência, por hora, do regimento interno da Comissão Interna instituída pela Resolução 12/2020, cuja deliberação posterior trará um conjunto de regras estabelecidas pelos membros da CI para regulamentar o seu funcionamento. Aliás, tal parecer tem a finalidade de esclarecer questões sobre votação justamente pela falta, ainda, de regimento interno da CI, seja para a eleição do relator, seja para qualquer validade da votação do presidente. Desta forma, diante da inexistência de um regimento interno específico para esta CI, o que provavelmente será estabelecido em momento posterior, passo a opinar sobre a discussão da matéria em observância ao regimento interno desta Casa Legislativa para aplicação do princípio da analogia. Todavia, me antecipo ao dizer que a opinião exarada
neste parecer jurídico é estritamente vinculada ao regimento interno da Câmara, podendo, é claro, a comissão de inquérito elaborar seu próprio regimento para regulamentar o funcionamento desta comissão. Passa então a análise do mérito. 2.1. Das eleições dos membros. No que toca à eleição da comissão, usado por analogia à eleição das comissões permanentes, depois de constituída, a mesma reunir-se-á para, sobre a presidência do mais idoso de seus membros presentes, proceder à eleição do presidente, vice-presidente e do secretário. Em caso de empate, será considerado eleito o vereador mais idoso. Artigo 41, parágrafo 1º do Regimento Interno. No presente caso, verifica-se que a comissão de inquérito já foi constituída pela Resolução número 12 de 2020. A direção do processo de eleição foi presidida pelo primeiro signatário do requerimento em obediência ao artigo 72, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara. Inclusive, já aconteceu a eleição do presidente, vice-presidente e do secretário, ficando pendente a eleição do relator, haja vista o empate que deu origem à solicitação deste parecer. Em observância ao artigo que disciplina a eleição das comissões permanentes, haja vista que o regimento interno é omisso quanto à eleição das comissões temporárias, ao meu ver, havendo empate na votação para a escolha do relator, deve ser considerado eleito o mais idoso. Isso porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 4º, assegura quando a lei for omissa, que o caso pode ser decidido de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais de direito. Numa breve leitura do regimento interno desta Casa, por aplicação, mediante a analogia do artigo 41, parágrafo 1º, e pelo costume da Casa, no momento da eleição, que elege o mais idoso em caso de empate. 2.2. Parágrafo 2º, inciso 2º, do voto do presidente. Vamos lá. Item 2.2. Uma vez realizada a direção do processo de eleição pelo primeiro signatário do requerimento e eleitos todos os membros da mesa, cada qual para assumir determinada função, o presidente eleito passará a ter competências privativas. De acordo com o artigo 27 do regimento interno desta Casa Legislativa, compete ao presidente da Câmara, entre outras atribuições. Inciso 26. Resolver qualquer questão de ordem e, quando omisso o regimento, estabelecer precedentes que serão anotados para a solução dos casos análogos. Como se vê, compete ao presidente resolver qualquer questão de ordem e, quando omisso o regimento, estabelecer precedentes. No artigo 28, diz que sempre será computado para efeito de quórum as sessões, a presença do presidente. No que tange à votação, disciplina o artigo 30, que o presidente votará somente nos casos mencionados no artigo 173. Transcrevo o artigo 173. Artigo 173. O presidente da Câmara ou seu substituto, quando em exercício, só terá voto quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta ou de 2/3 dos membros da Câmara. 2. Nas votações nominais por chamada. 3. Nas sessões secretas. 4. Quando houver empate nas votações. Parágrafo 1º. Quando houver empate nas votações nominais por chamada, o presidente votará novamente, desempatando-as. Nas votações nominais por chamada, a que se refere o parágrafo 5º do artigo 179, o voto do presidente será mantido mesmo que haja apenas uma chapa escrita. O presidente não terá voto nas votações nominais por chamada, a que se refere o parágrafo 4º do artigo 179. Para as matérias concernentes a regimento interno da Câmara, o plenário deliberará pelo voto mínimo de 2/3 dos membros da Câmara. De igual modo, para o regimento interno da Comissão de Inquérito. Portanto, em análise a estes dispositivos, é fácil perceber que o presidente terá voto somente nos casos elencados no artigo 173.
Ressalta-se que, para a abertura dos trabalhos das comissões temporárias, necessita-se da presença mínima de 1/3 dos seus membros, e para a deliberação e oitivas, maioria absoluta, de acordo com o artigo 73 do Regimento Interno. Conclusão. Ante o exposto, opina esta assessoria jurídica. 1. Havendo empate na votação para a escolha do relator, deve ser considerado eleito mais idoso, por aplicação mediante analogia do artigo 41, parágrafo 1º, e pelo costume desta Casa Legislativa, no momento da eleição, que elege o mais idoso em caso de empate. 2. Após realizado a direção do processo de eleição pelo primeiro signatário do requerimento da comissão de inquérito, eleito todos os membros da mesa, cada qual, para assumir determinada função. O presidente eleito só poderá votar quando a maioria exigir para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta ou de 2/3 dos membros da Câmara, nas votações nominais por chamada, nas sessões secretas, quando houver empate nas votações. Item 3. Após realizada a direção do processo de eleição pelo primeiro signatário do requerimento da CI e eleito todos os membros da mesa, o presidente eleito poderá resolver qualquer questão de ordem, e quando omisso o regimento estabelecer precedentes que terão anotados para a solução dos casos análogos. É o parecer, salvo o melhor juízo, Criciúma, Santa Catarina, 26 de maio de 2020, Kate Mary Cashley Teixeira Vieira, OAB Santa Catarina, 4.415. Tá certo esse número? É isso mesmo? 4415? Tá errado aqui então. OAB Santa Catarina, 44156. Agradeço, secretário. Faltou 6. Vamos abrir a discussão, então, sobre essa situação do parecer. Algum vereador gostaria de se manifestar? Eu também gostaria de comentar. Posso? Por enquanto, inscrito vereador Kaminski, depois vereador Jair, depois mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereadora Camila, eu acabei esquecendo na última sessão de lhe dar a palavra, então agora eu lhe pergunto, a senhora gostaria de se manifestar? Não, a questão já foi resolvida. Vereador Miri, gostaria de se manifestar nessa questão? Vereador Arleu? Vereador Ademir? Vereador Potelec? Então, para a gente encaminhar, gostaria de se manifestar, não tem problema, depois é só abrir mão. Então, estão inscritos para esse tópico o vereador Kaminski, o pastor Jair e o vereador Potelec. Okay. Perfeito? Está claro? Então, eu concedo a palavra para a discussão dessa temática em relação ao empate, né? Então, exatamente o empate que aconteceu e a discussão do parecer da assessoria jurídica, lembrando que esse parecer é opinativo. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, estou lendo pela primeira vez o parecer e a doutora Kate, ela faz uma analogia à comissão de inquérito, que é provisória, a comissão permanente, né? Exatamente por omissão da próprio regimento, e aí eu tomo a liberdade, né, senhor presidente, de até entendo por que o regimento interno ele dá existe essa omissão. Eu penso que a omissão está exatamente porque é uma característica própria. Uma comissão de inquérito, ela tem as suas peculiaridades por conta da investigação que se aplica. Ela não pode ter um regimento estanque, porque esse regimento aprovado previamente, ele pode engessar qualquer tipo de investigação que porventura possa ocorrer através de uma comissão de inquérito. Então, eu entendo, em primeiro momento, né, que não poderia mesmo existir, na minha compreensão, um regimento, no próprio regimento da Casa, o estabelecimento de regras específicas ao caso de uma comissão de inquérito.
Eu vejo que a doutora Kate, ela faz por analogia as comissões permanentes, que tem todo um ordenamento apropriado por ela não ser temporária, por ter um caráter, em tese, definitivo até o término dos mandatos, que são divididos em 2 anos. Então, eu vejo nesse aspecto o primeiro ponto a ser debatido. Em segundo aspecto, ela faz menção à introdução do Código Civil, onde ela aplica os costumes, mas acima de tudo o princípio. E eu vejo no dia a dia da aplicação do direito, senhor presidente, que o que menos se aplica é o princípio. Depois disso, a própria analogia. Mas aprofunda-se muito na prática jurídica os princípios gerais do direito, né? Cujos princípios é aquilo que determina a conduta de um indivíduo, o comportamento do indivíduo, o comportamento do próprio Poder Judiciário em relação à aplicação da norma mais apropriada no caso em concreto. Estou me referindo ao artigo que trata da aplicação da introdução das normas do direito brasileiro, no seu artigo 4º, repito, onde ela fala em termos de omissão, na existência de omissão, a aplicação da analogia dos costumes e dos princípios gerais do direito. Eu acho que aqui entra, no nosso caso em especial, os princípios gerais do direito, os princípios basilares para que nós possamos efetivamente fazer um trabalho a contento em relação à comissão. Então, eu não vejo com bons olhos a aplicação da analogia à comissão permanente, sendo que a comissão temporária tem características muito personificadas. Ela é muito personalíssima. Ela não dá para se ater efetivamente a uma situação em que tem caráter definitivo. E mais, olhando as comissões temporárias, eu vejo que boa parte das votações, elas partem por maioria absoluta, né? E os casos de maioria absoluta, salvo o melhor juízo, a participação de todos, efetivamente, deve acontecer. E aí eu me refiro ao próprio presidente. Data máxima vênia, Vossa Excelência está aqui como representante de um partido. E como representante do partido, o senhor tem a obrigação de externar o seu voto. E na ausência, ou melhor, em existindo empate, a figura do presidente, ela deve prevalecer. Ou seja, o senhor vota enquanto membro, como qualquer vereador que aqui está, e em caso de empate, Vossa Excelência é obrigado a votar na qualidade de presidente, e não representando um partido. Ademais, tem alguns casos aqui que a gente precisa evoluir, mas a princípio, em relação ao parecer da doutora Kate, eu tenho essas considerações, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Pastor Jair. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores e a vereadora, ao público que nos acompanha também pelas redes sociais. Shalom a todos. Nós ouvimos aí atentamente a leitura do relatório e do parecer jurídico da Câmara. O senhor lembrou bem, senhor presidente, que é opinativo. Eu só quero lembrar aqui que há precedente nessa casa. Eu cito aqui, não estava na época, mas da CI das Lajotas, que o presidente votou também. Eu entendo que a figura do presidente, ele votou como
citada aqui pelo Kaminski, primeiramente ele votou como representante do partido. Todos nós somos indicação de um partido. E como há esse precedente que o presidente da casa, ele, no seu voto daí como presidente, ele faz o desempate. Por uma questão de precedente, no histórico dessa casa de CIs. Eu então dou a minha opinião aqui, contrário, respeitando a opinião do jurídico da casa, mas a minha opinião aqui, senhor presidente, é que o senhor, como presidente, tem que dar o voto como presidente para o desempate com relação a essa função de relatoria na Câmara. É isso que eu penso. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, boa tarde os colegas vereadores, a colega vereadora Camila, o vereador Paiol, que aqui acompanha a sessão. Senhor presidente, existem algumas ponderações que precisam ser feitas. Primeiro, eu discordo tanto de algumas ponderações que o vereador Kaminski colocou e também que o vereador Pastor Jair colocou. São duas situações distintas. Uma trata-se da questão da eleição dos membros da CI. E a eleição dos membros da CI, suponhamos que nós tivéssemos um empate, vereadores, aí eu gostaria que Vossas Excelências raciocinassem comigo, embora alguns vereadores, talvez, algum vereador talvez nos diga que nós não tenhamos capacidade de raciocinar, de estudar e raciocinar, mas gostaria que nós pudéssemos raciocinar, imaginássemos o cenário, vereadores, se fosse no caso da eleição de presidente. Como se decidiria a eleição de presidente da CI? Se houvesse um empate na eleição para presidente da CI, como se deveria proceder? Quem seria o eleito? Aí alguns diriam assim, não, mas daí teria que ser o mais velho, o que tem mais legislaturas. Não, teria que ser por analogia à eleição das comissões da casa. Então, no caso da eleição do relator, segue-se o mesmo. As comissões permanentes da casa, e isso está previsto lá, como foi lido pelo secretário e foi apresentado pela doutora Kate, o artigo 41, no parágrafo 1º, diz: havendo empate, será considerado eleito o vereador mais idoso. Vou ler o artigo 41 novamente. Constituídas as comissões, cada uma delas reunir-se-á sob a presidência do mais idoso, de seus membros presentes, proceder à eleição do presidente, vice-presidente e do secretário. Havendo empate, será considerado eleito o vereador mais idoso. Então eu volto a repetir. Se nós tivéssemos empate para a eleição da presidência, como que nós decidiríamos isso? Se nós não teríamos presidente? Seguiríamos o que diz o regimento. Então, no que diz respeito ao regimento, ao que diz respeito à eleição da relatoria, tem que se respeitar aquilo que diz o regimento da casa, até por a questão da analogia. Discordo dos colegas vereadores quando dizem que as CIs podem ficar prejudicadas se elas não tiverem um regimento específico. Eu discordo. Basta os senhores estudarem um pouco os regimentos de outras casas legislativas, do qual eu tive cuidado de ir verificar, casas legislativas de cidades do mesmo porte ou até maiores do que a cidade de Criciúma, com o caso de Chapecó, no caso de Itajaí, no caso da Câmara de Vereadores de Florianópolis, que tem no seu próprio regimento interno da casa já determinando o funcionamento, como que as CIs devem funcionar.
até para evitar justamente que, de repente, quem compor as CIs e evitar, de repente, o próprio interesse de um ou de outro na composição e no andamento da CI. Por isso que o regimento da casa já traz no seu próprio regimento, dessas casas legislativas que eu falei, porque eu fui pesquisar e fui estudar, lá os próprios regimentos internos da casa já trazem como que deve funcionar a CPI, a comissão de inquérito. A própria ALESC, eu tive o cuidado de também pesquisar no regimento interno da Assembleia Legislativa, traz também no seu próprio regimento interno da Assembleia Legislativa, traz no corpo do regimento como deve funcionar as comissões parlamentares de inquérito. Inclusive, trazendo inclusive o esclarecimento, vereador Kaminski, no que diz respeito ao voto de empate nas proposições apresentadas, que cabe, eu falei isso ontem na CI dos motoristas, que o voto do desempate cabe inclusive ao relator. E eu fiquei nesse tempo pensando por que caberia ao relator o voto do desempate. Porque é o relator que vai produzir o relatório, que vai guiar a decisão de todos os demais colegas. Então é ele que precisa dizer se aquela informação é relevante ou não para que ele possa fazer o relatório. Então eu estou colocando aqui para os senhores que existem várias situações que basta a gente estudar um pouco nas casas legislativas do mesmo porte, que nós conseguimos entender. É importante também frisar, e aí essa casa, me permitem, vereadores, esta casa tem uma comissão que está estudando o regimento para melhorar o regimento. Cabe ressaltar que em todos os 4 regimentos internos que eu estive pesquisando, volto a repetir, da cidade de Chapecó, da Câmara de Chapecó, da Câmara de Itajaí, da Câmara de Florianópolis e da Assembleia Legislativa, eu fiz até algumas anotações. Primeiro, as regras já estão, como falei, dentro do próprio regimento interno da casa, como que deve funcionar a CI. Segundo, é respeitado, inclusive, colegas vereadores, a proporcionalidade dos partidos. E os partidos que de repente têm uma proporcionalidade mínima participam também, mas é respeitada a proporcionalidade dos partidos. Então isso fica, inclusive, presidente e colegas vereadores, para que a própria comissão que está estudando o regimento possa estudar para melhorar o regimento. O próprio encaminhamento dos relatórios, o relatório que é feito, ele é encaminhado de forma de resolução para deliberação em plenário, e independente se ele é aprovado ou não aprovado em plenário, ele é encaminhado aos outros órgãos, como o Ministério Público e assim por diante. Coisa que aqui nós somos obrigados a fazer o relatório e aprovar na CI, como é costume da casa. Mas tem que se pensar nisso, porque independente se o relatório é aprovado ou não aprovado, que eu estava observando, ele é encaminhado aos órgãos competentes. Então, só para deixar, eu concordo no que diz respeito ao voto do desempate, que é costume dessa casa, que nas questões das proposições, o presidente decide pelo desempate, e nós devemos seguir essa questão do parecer. Agora, no que diz respeito, volto a falar, a eleição dos membros que compõem a mesa da CI, diga-se, presidente, secretário, relator. É muito claro o regimento, o regimento não é omisso nesse caso, o regimento não é omisso nesse caso, o regimento fala das comissões que quando tem empate, é o vereador mais idoso que ocupa a vaga. Obrigado. Importante, vereador Potelec, até porque gostaria que registrasse na ata que no caso de comissões temporárias, existe a omissão para o caso em questão. Está o critério bem definido para a eleição da mesa da Câmara e para comissões permanentes. Existe uma omissão, então todas essas contribuições que estão sendo colocadas deverão ser avaliadas
quem sabe para um projeto de resolução, para que não se tenha esse imbróglio em novas situações semelhantes. Eu deixei passar batido, eu peço ao secretário que leia o ofício 452/2019, então, por gentileza. Ofício 452/2019. Criciúma, 11 de dezembro de 2019. Substituição de conselheiro. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Clésio Salvara, Criciúma, Santa Catarina. Excelentíssimo senhor prefeito, a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, AFASC, por meio de seu diretor executivo, senhor Adriano Boaroli, encaminhou o ofício número 347/2019, solicitando a indicação do conselheiro representante do Poder Público Municipal no Conselho de Administração desta instituição, haja vista a saída do conselheiro Arleu Ronaldo da Silveira. Como resposta, foi enviado o ofício 993 de 2019, com a indicação de Clayton Rodrigues Pacheco. No entanto, o ofício deve ser assinado pelo chefe do Poder Executivo Municipal e indicar a qualificação do conselheiro, RG, CPF, Estado Civil, profissão, endereço residencial. Diante disso, renovamos o pedido de indicação de um conselheiro e informamos que a cadeira está desocupada até o presente momento. Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Adriano Boaroli, diretor executivo, AFASC, Santa Catarina, recebido em Milhele, em 12 de 2019. Não consigo decifrar o que está escrito aqui, senhor presidente. Grato, senhor secretário. Aí tem a resposta aqui, senhor presidente. Aí na sequência, o senhor quer que eu leia tudo? Pode ser. Ofício GP número 1262/2019. Criciúma, 11 de outubro de 2019. De trás para frente. Prezado diretor, com cordiais cumprimentos, veio por meio deste, em resposta ao ofício 347/2019, expedido pela Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma FASC, indicar o senhor Clayton Rodrigues Pacheco, RG 211-77, escrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, número 912-130-709, 10, casado, empresário, residente domiciliado na rua Felipe Schmidt, número 33, Torre Sofia, apartamento 1002, e-mail clayton.pacheco, @criciúma.sc.gov.br, telefone para contato 48 988343007, como representante do município de Criciúma no Conselho de Administração da instituição. Colho o ensejo para renovar minhas expressões de apreço e admiração. Atenciosamente, Clésio Salvaro, prefeito municipal de Criciúma, AFASC, 13/12 do recebimento de 2019, ao senhor Adriano Boaroli, diretor executivo da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, nesta. Ofício 993/2019, Criciúma, 11 de outubro de 2019, prezado diretor, com cordiais cumprimentos, veio por meio deste respeito ao ofício 347/2019, expedido pela Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, FASC, indicar o senhor Clayton Rodrigues Pacheco como representante do município de Criciúma, cujos dados estão a seguir. Nome, Clayton Rodrigues Pacheco. E-mail, clayton.pacheco@criciúma.sc.gov.br. Telefone 48 98834 3007. Colho o ensejo para renovar minha expressão de apreço e admiração. Atenciosamente, Daniele Alves Machado, assessoria, gabinete do prefeito Adriano Boaroli, diretor executivo da Associação Feminina de Assistência Social, Criciúma, nesta. Senhor presidente, tem em minhas mãos aqui a ata da 12ª reunião ordinária. Eu acredito que essa leitura daí seja dispensável. A gente vai anexar o documento, tá? Se alguém quiser consultar a ata. Perfeito. Então, pois não. É rápido? Então vamos lá. Atendendo a sugestão do vereador Arleu, vamos ler a ata toda, então. Ata da 12ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma.
Perdão, vou repetir. A ata da 12ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Associação Feminina Assistência Social de Criciúma, aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 17 horas, em sua sede localizada na Rua Marcelino Champagnat, 191, bairro Picorreia, município de Criciúma, reuniram-se os membros do Conselho de Administração. Estava presente o presidente Márcio Arcângelo Zacaron, os conselheiros Rosa Maria Bernardini dos Santos, Roseli Maria de Luca Pisolo, Paulo César Bittencourt, Matilde Santana Prates, o diretor executivo, senhor Adriano Boaroli, a conselheira fiscal Terezinha Borsato Serafim, e os convidados, senhor Juarez de Souza Medeiros e a senhora Robinalva Borges Ferreira. Assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Márcio Arcângelo Zacaron, convidado por mim, Tainá Pagani Colombo, para secretariar a reunião, o que aceitei. O presidente iniciou a reunião saudando todos e dando boas-vindas. Em seguida, o senhor Márcio Arcângelo Zacaron passou a palavra ao diretor executivo, que iniciou a pauta falando do recesso da FASC. Foi informado que as aulas da FASC serão encerradas 18 de 12 de 2019, sendo retomada em 7 de fevereiro de 2020. Posteriormente, o senhor Adriano passou a discorrer acerca da denúncia dos desvios da carne, passando a esclarecer os fatos, sendo que inicialmente a FASC recebeu uma denúncia e prontamente registrou o boletim de ocorrência para investigação. Após os encaminhamentos policiais que apontaram para com a funcionária da FASC, contratou uma auditoria externa especificando para apuração do montante desviado. Foi esclarecido como houve a contratação do fornecedor, o que foi indicado da nutricionista. Esclareceu que as compras eram realizadas pela nutricionista e que foram retiradas diariamente por ela, sem repasse para as creches. A auditoria externa apurou que todos os valores desviados somos R$ 143.326,68, também escrito por extenso. Foi informado que a funcionária foi demitida por justa causa e será providenciada a cobrança dos valores comprovadamente desviados. Posteriormente, o diretor executivo explanou acerca da comissão de inquérito aberta na Câmara de Vereadores, ressalvando que foram respondidas todas as perguntas dos vereadores. Em seguida, o senhor Adriano apresentou o demonstrativo da evolução da FASC de 2013 até 2019, com as seguintes informações: recursos recebidos, atendimentos realizados, gastos com pessoal e número de colaboradores por centro de custo. Abordou também os investimentos que são realizados em obras, apresentando o demonstrativo do valor pago pelo CUB entre as ações realizadas desde 2017, destacando-se a alteração do estatuto para possibilitar a continuidade do serviço da FASC, regularização dos CIs junto ao Corpo de Bombeiros, instalação da cartão ponto, avanços nos acordos trabalhistas da FASC, diversas reformas de revitalizações nos CIs. Em seguida, foram abordadas ações para melhorias nos processos administrativos, quais sejam mudança no organograma, instalação do setor de controle interno, rotinas em manual de procedimentos, processo de registro de prestações e organização para a instalação do portal de transparência. O presidente destacou os avanços da instituição e o Instituto de aperfeiçoar a gestão de sustentabilidade da entidade. Em seguida, a senhora Robinalva destacou que está sendo providenciada uma avaliação institucional que é importantíssima para o desenvolvimento de ações de qualificação dos trabalhos que são realizados. A conselheira fiscal Terezinha ressaltou o feedback positivo que recebe dos seus usuários serviços de conveniência e fortalecimento de vínculos dos idosos. Por fim, foi realizada a leitura das correspondências, entre elas o ofício da Prefeitura Municipal de Criciúma, que apresentou o nome do conselheiro Clayton Rodrigues Pacheco. No entanto, foi observado somente na reunião que o ofício não foi assinado pelo chefe do Poder Executivo, motivo pelo qual o ofício será renovado. Foi lido também cópia da renúncia dos cargos de conselheira fiscal da senhora Ana Maria Ramos Meller,
que permanece como associada. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião. Eu, Tainá Pagani Colombo, lavrei esta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Digitalizado em CRAN Scanner. Conforme está aqui, senhor presidente. Essa é a leitura, senhor presidente. Agradeço, secretário. Para encerrar, gostaria que lesse o ofício 001/2018. Ofício 001/2018, Criciúma, 3 de julho de 2018. Assunto: alteração da presidência da associação. Ao presidente do Conselho de Administração, afasta a Associação Feminina da Assistente Social de Criciúma, Criciúma, Santa Catarina. Prezado presidente, cumprimentamos cordialmente a Associação Beneficente Bercinho do Amor, inscrita no CNPJ número 80-168-883/1000 ao contrário 82, ocupante da cadeira no Conselho de Administração dessa entidade. Venho respeitosamente informar a substituição da presidência da entidade, até então exercida por Eulália Lima da Silveira, que passou a ser exercida por Alzira Casagrande de Souza, brasileira, viúva, aposentada, portadora da RG número 537896, e inscrita no CPF números 257-851-62987, residente e domiciliado à rua Dr. José de Pata, número 345, apartamento 71-401, bairro Centro, Criciúma, conforme estatuto da ata de eleição de posses anexas. Diante disso, requer que as comunicações e convocações sejam emitidas em nome da nova presidente. Aproveitamos a oportunidade para reiterar protesto de considerações e apreço. Atenciosamente, Alzira Casagrande de Souza, presidente da Associação Beneficente Bercinho do Amor. Também isso foi digitalizado com CRAN Scanner. Senhor presidente, tem uma ata. É suficiente. Não, o ofício está de acordo. Eu gostaria, senhor Giovanni, que esses documentos fossem... Sim, já li. Já foi. Senhor presidente, o senhor quer que leia mais alguma coisa, senhor presidente? Não, é desnecessário. Obrigado. Nós vamos, então, anexar esses documentos aos registros dessa reunião. Vereador Aleu, tem alguma consideração a fazer? Algum vereador gostaria de fazer alguma consideração sobre esses documentos? Eu gostaria, senhor presidente. Mais alguém? Gostaria de fazer alguma consideração sobre esses documentos? Mais algum dos senhores? Vereador Miri? Vereadora Camila? O outro dia eu esqueci, eu estou traumatizado agora, vou lhe perguntar sempre. Vereador Aleu, alguma consideração? Tá certo. Então vamos lá. Estão inscritos o vereador Kaminski e depois o vereador Aleu. Se quiser abrir mão, tranquilo. Não, nós estamos encaminhando, vereador. Agora não. Fique à vontade. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Só uma questão de ordem, presidente. Estamos encaminhando, vereador. Agora tem a palavra. Pela ordem, o vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, li atentamente ali, né? Na realidade o senhor disse que vai depois trazer o documento. O outro documento está vindo por eles hoje. Até porque aquele documento que foi trazido, ele não consta o registro no registro naturais, tá? Só para constar. Tá, só para constar, ele não consta o registro naturais, foi só isso. Tá? Mas assim, senhor presidente, eu gostaria e a nossa preocupação é sempre fazer as coisas da melhor forma possível. Eu gostaria de invocar as disposições preliminares do artigo 172 do nosso regimento interno dessa casa, senhor presidente. E diz o seguinte, eu vou ler o artigo e seus parágrafos. Artigo 172. O vereador poderá excusar-se de tomar parte da votação, registrando simplesmente a abstenção, salvo na hipótese de eleição da mesa, obedecendo ao disposto dos artigos 12 e 14. Parágrafo 1º. Tratando-se de causa própria, assunto que interesse individual, em havendo parente afim ou consanguíneo até 3º grau envolvido na matéria, deverá o vereador se abster da votação. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, caso o vereador não se abster, o seu voto for decisivo, a votação será anulada. Parágrafo 3º.
o vereador que se considerar impedido de votar nos termos do parágrafo 1º fará devida comunicação ao presidente, computando-se, todavia, presença para efeito de quórum. Parágrafo 4º. Se o presidente se abstiver de desempatar a votação, o substituto regimental o fará em seu lugar. Senhor presidente, era o que continha, tá? Eu acho que nós estamos fazendo uma CPI que retroage 2017 até a data atual, tá? Então, é a minha preocupação em relação aos encaminhamentos que foram realizados e à votação que foi feita na semana passada, senhor presidente. Obrigado. Ok, com a palavra o vereador Arleu. Senhor presidente, eu já fui professor há muito tempo, estou licenciado, mas eu quero aprender. Gostaria que o vereador Camilo dissesse o que é registros naturais, que eu não consigo entender. Posso falar? Sim, claro. Vereador, não, é porque assim, ó, é que esse tipo de ata, né, de organização social, associação, normalmente ela tem o registro. Por isso que eu perguntei se o senhor estava trazendo o original, foi em relação a isso. Porque toda ata é registrada no cartório de registros naturais. É só por isso, e ali não constava, foi por isso que eu perguntei para o senhor. Tem ali o registro, na parte do xerox nenhum, na parte escura. Mas o que eu fiz, na melhor das intenções, entendeu, é já trazer a documentação, porque Vossa Excelência, na semana passada, falou que poderia atrasar algum motivo de CI. Eu trouxe para os vereadores analisarem, presidente, Vossa Excelência, para que dê um encaminhamento. Consultei o Dr. Giovanni Zappellini, ele me orientou dessa maneira, até que venha de maneira oficial a documentação da FASC. Não, só mais, se eu me permitir, é porque quando eu lhe perguntei se o senhor ia trazer, ou eles iam mandar, era isso que eu me referia. Não. Porque de repente eles estariam mandando o documento já com o registro certinho. Eles vão mandar conforme encaminhamento de documentação feita pela CI. Sim, sim. De maneira oficial. Eu que já trouxe, até, repito, por orientação do Giovanni, para que os vereadores tomem conhecimento de que eu não faço mais parte do Conselho da FASC. Vereador, o senhor pode se manter aí? Senhor presidente, uma questão de ordem, até aproveitando, é que de fato, realmente está ali o documento, apresenta a alteração sem maiores problemas, tá? Claro que essa questão é meramente formal, certamente supre naturalmente. O que eu fiz foi uma leitura em cima de uma votação que a gente, só ter o cuidado, a precaução, porque nós estamos fazendo uma investigação, e me permite melhor juízo, de 2017 para cá. Período ainda que, acho que o senhor participava naquele período, né? Isso aí em 2019. E o Bercinho Amor também participava, em razão até disso... 2018. Em razão disso que eu estou me referindo, assim, o artigo do regimento interno, quando fala do impedimento, ou não é nem do impedimento, é do próprio vereador se mostrar impedido de poder participar, inclusive, envolvendo o próprio voto do vereador. É em razão disso que eu me referi o regimento. Obrigado, tá? Vereador Arleu, de acordo com o que está escrito... Eu só queria responder para o vereador Camilo, presidente. Pois não. Eu respeito Vossa Excelência, mas eu fui eleito tanto quanto o senhor para fiscalizar. Estaria eu cometendo algum equívoco se estivesse como conselheiro ainda e na Câmara de Vereadores? Aí realmente concordo com Vossa Excelência. Mas foi a primeira precaução que eu tomei quando fui chamado para assumir a Câmara de Vereadores. Pois não, vereador. Diante do disposto no artigo 172, parágrafos 1 ao 4, a mesa pergunta se o senhor declina de votar. Não, eu vou votar. A não ser que também, como eu falei na semana passada, que eu aceito todos os pareceres jurídicos da casa, todos, tanto é que eu nem contestei nada com relação até agora. Se a assessoria jurídica da casa der um parecer dizendo que eu estou impedido de participar da CI, não resta a menor dúvida que haverá substituição. Eu mesmo peço a minha saída, não tem problema nenhum, mas eu quero um parecer jurídico da casa dizendo que eu não posso participar da CI. Ok. E garanto que não vou contestar nada. Se vir parecer dizendo que eu tenho que sair da CI pelo motivo alegado pelo vereador Kaminski, não tenho problema nenhum. Se o parecer vir que eu possa permanecer, também gostaria que os vereadores concordassem. Obrigado. Senhores vereadores... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem? Pois não. Ali, o vereador, o impedimento ali é em relação ao voto, tá? É por isso que fala em relação a esse artigo. Já perguntei, já questionei. Não. Por gentileza. Eu li o regimento. A mesa está com a palavra. Diante do exposto
no artigo 172, parágrafos 2º, que eu vou ler novamente. No caso do parágrafo anterior, caso o vereador não se abstiver e seu voto for decisivo, a votação será anulada. Parágrafo 4º, e aí é uma obrigação do presidente. Se o presidente se abstiver de desempatar a votação, o substituto regimental o fará em seu lugar. Diante do exposto no regimento interno da Câmara, eu anulo seu voto, vereadora Leuda Silveira, e declaro o relator dessa presente CPI, o vereador Ademir Honorato. Eu peço que registre, seja registrado na ata esta decisão. Pois não, vereador Potelec. Questão de ordem. Senhor presidente, Vossa Excelência está sendo autoritário e está descumprindo o que diz o regimento. O regimento é claro no que diz respeito à eleição. Peraí, vereador. Presidente, eu estou com a palavra agora, numa questão de ordem. Vereador Potelec, respeite a mesa e os trabalhos dessa CPI. Eu respeito essa mesa e esses trabalhos. Agora é o seguinte. Este aqui não é o plenário onde o senhor pinta e borda e faz o que bem entende. Eu estou em questão de ordem, senhor presidente. Ok? Eu estou em questão de ordem. Por gentileza, eu estou retomando a palavra. Por gentileza. Questão de ordem, presidente. Por gentileza, a palavra é da mesa. Estou colocando em discussão. Eu não lhe dou a palavra. Eu não estou lhe dando a palavra. A mesa está com a palavra. Eu vou suspender os trabalhos por 3 minutos. Retomando, lhe cedo a palavra para a questão de ordem. Senhor presidente, eu vou refrescar a memória de Vossa Excelência o que diz o artigo 168. Por gentileza, seja respeitoso, vereador. Senhor presidente, eu vou respeitar. Por gentileza, seja respeitoso, vereador Potelec. Eu vou ler o que diz o artigo 168 do regimento interno dessa casa, no que diz respeito em questão de ordem, o vereador poderá falar para chamar a atenção da mesa para o cumprimento do regimento quando ela se desviar. Vossa Excelência está se desviando daquilo que diz o regimento. Vossa Excelência está se desviando daquilo que o parecer jurídico dessa casa apresentou. É a sua opinião. Sobre a questão, não é opinião, vereador. Vossa Excelência está sendo, Vossa Excelência não, Vossa Excelência está diminuindo. Conclui. Vossa Excelência está diminuindo essa cadeira que Vossa Excelência ocupa como presidente dessa comissão de inquérito. Logo nos primeiros dias de Vossa Excelência da Vossa Presidência, Vossa Excelência tem que seguir aquilo que diz o regimento interno. O regimento interno diz que, primeiro de tudo, vou concluir, presidente. Primeiro de tudo, o regimento interno diz que tem que ser feita a eleição. Como que o senhor vai caçar o voto do vereador? Vossa Excelência está faltando com respeito à cadeira que o vereador ocupa. Vossa Excelência está faltando com respeito ao mandato que o vereador ocupa como representante legítimo eleito, de forma democrática. O regimento é claro. Tem que ser feita a eleição da mesa. Como é que Vossa Excelência vai caçar o voto do vereador se nem foi feita a eleição ainda do relator? E aí, eu repito, o artigo 41 diz que nas questões de comissões, e aí não vem me dizer aqui, mas essa é uma comissão temporária. Mas é uma comissão, senhor presidente. É uma comissão. Mas é uma comissão temporária, vereadores. Mas é uma comissão. E por analogia, na eleição da comissão, é respeitado o regimento que diz que quando há empate, o vereador mais idoso é o que ocupa a vaga.
Era isso, presidente. Obrigado. Pois não, vereador Léo. A sua atitude é uma atitude de ditador, mas como você veio do Partido dos Trabalhadores, não me causa estranheza nenhuma. Por gentileza, seja respeitoso, vereador. Isso não é questão de ordem. Eu gostaria que fosse lido o conceito de questão de ordem, porque várias vezes nessa CI está sendo usada a palavra para questão de ordem que não é questão de ordem. Questão de encaminhamento agora, nós vamos votar a questão do regimento interno. Eu proponho aos senhores vereadores membros, a todos os membros, a manutenção do regimento interno das demais comissões de inquérito, com a seguinte alteração. No artigo 9º, o parágrafo 5º, o inciso 5º, votar sempre em caso de empate e votar novamente. Esta é a proposta da mesa para regimento desta CI. Alguém gostaria de discutir? Se não, eu boto em votação. Presidente, quero novamente relembrar a Vossa Excelência. Em discussão o regimento. É sobre o regimento, vereador? É sobre o regimento? Se é sobre o regimento, eu lhe dou a palavra. Uma questão de ordem. É sobre o tema? É sobre o tema, vereador? Pois não. Preciso. Presidente. Se é sobre o tema, por gentileza. Presidente, preciso lembrar o senhor e todos os membros dessa CI. Nós estamos... o ato do senhor anular o voto do vereador, nós não temos relator ainda. Vereador, não é sobre o tema. Por gentileza, a mesa retoma a palavra. Por gentileza, a mesa retoma a palavra. Em discussão, aprovação do regimento interno da presente CI. Presidente, como é que eu vou votar o regimento, presidente? Estou encaminhando. Em discussão, o regimento. Vereadora Camila, deseja discutir? Vereador Miri, deseja discutir? Vereador Arleu, deseja discutir o regimento? Vereador Ademir, deseja discutir? Vereador Potelec, deseja discutir o regimento? Pastor Jair, deseja discutir? Vereador Júlio Kaminski, deseja discutir? Em votação, a proposta apresentada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 4-4. Na qualidade de presidente desta CI, eu desempato e aprovo o presente regimento. Encaminhamento. Eu solicito, senhor secretário, que esta casa... Estou encaminhando. Depois eu lhe dou a palavra. Que esta casa contrate imediatamente auditoria para responder às 8 denúncias elencadas na Constituição dessa CI. Contratação imediata. Estou propondo para a próxima reunião a convocação do delegado Túlio Falcão, que irá abordar sobre o item 7 das denúncias. Estou convocando o senhor Maxel Flor para abordar o item 5 das denúncias. Por último, gostaria que todos os pedidos e requerimentos que já tinham sido aprovados na primeira reunião fossem aprovados. Eu abro para os demais vereadores para encaminhamentos. Por gentileza, estamos encaminhando. Para encaminhamentos, vereador Kaminski. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Nós fizemos a solicitação na semana passada, eu não tenho certeza se foi para votação. Eu fiz apenas o registro.
Eu fiz o registro do pedido, eu acho que tem que botar em votação a solicitação daqueles encaminhamentos que fiz. Não é... Veja bem, houve consenso, não houve nenhuma negativa, o próprio vereador Arleu concordou, o vereador Potelec concordou? Não, depois que tivesse o relator e tudo mais, que tivesse o voto decisivo... Tá, ok. Então, ok. Então vamos lá. Em votação, os encaminhamentos elencados pelo vereador Júlio Kaminski na primeira reunião dessa CI, eu submeto a apreciação dos senhores. Algum voto contrário? Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, primeiro, só para esgotar, algum vereador gostaria de fazer algum encaminhamento? Porque nós já podemos ir adiantando documentações e prevendo novas oitivas, além dessas do delegado Túlio Falcão e do senhor Maxwell Flor. Eu gostaria que o senhor para encaminhamento. Sugestões de encaminhamento para a mesa, por gentileza. Não, o meu microfone está cortado ainda, tá parecendo com a palavra vereador Potelec. Parece uma ditadura esse negócio aqui, meu Deus do céu. Presidente, para encaminhamento, solicitar desde 2017 a prestação de contas, uma cópia da prestação de contas. Eu não sei se já estava incluído naqueles encaminhamentos do vereador Kaminski, mas se não estiver, então uma cópia da prestação de contas da FASC dos anos concernentes à CI, desde 2017 até o presente momento. Obrigado. Pois não, vereador Arleu. Tu anotou ali? Porque eu de cabeça? Foi só usar, presidente. Presidente, a votação que antecedeu, que constasse em ata os vereadores que votaram contra o seu posicionamento com relação... Já estava... Não, eu gostaria que fosse nominal, na parte do regimento interno. Eu gostaria que a votação dos vereadores que votaram contra e os vereadores votaram favorável, que constasse em ata o nome dos vereadores. Obrigado. Ok, vereador. Questão de ordem, vereador Júlio Kaminski. Só para fazer uma retificação, eu fiz uma solicitação que foi aprovada, solicitando para o segundo DP, né, o vereador, a documentação relativo ao desvio de carnes, aquele item, né? Só que isso tudo já constava na comissão de inquérito anterior. Então, que se use como prova emprestada, né? Junte-se uma cópia disso, não havendo necessidade não precisa, porque já está na própria comissão de inquérito. Então, eu acho que já poderia fazer como prova emprestada e já constar isso, ok? E quando eu solicitei também do segundo DP, eu estou solicitando um inquérito existente acerca da cessão de funcionários da FASC para a Prefeitura Municipal de Criciúma. Isso eu solicitei naquele momento também. Então foram duas solicitações. Esse caso da carne, que faça por prova emprestada. E o segundo, que seja remetido realmente ofício. Só que eu acho que tem que estabelecer uma data. Eu acho que já na semana que vem esse documento tem que estar conosco. Mandar o ofício e pedir, né, um prazo aí de 48 horas para o fornecimento, para a gente iniciar, para poder fazer os trabalhos andar. Obrigado, senhor presidente. Ok, mais algum encaminhamento? Mais algum encaminhamento? Encaminhamentos todos, senhor presidente. Eu sei que na sessão passada o único que foi aprovado foi a solicitação do vereador Kaminski quanto à participação do vereador Arleu no Conselho da FASC. Os demais ficaram todos eles aguardando a questão de relatoria e o voto da presidência e o parecer jurídico da casa. Então, acredito que deve se colocar agora em votação todos esses encaminhamentos que estão sendo feitos. Já foram votados? Tá, obrigado. Já foi votado e por unanimidade. Obrigado, presidente. Eu gostaria de pedir ao pastor Jair. Tá claro? É que houve consenso. Votado, tá ok. Senhor presidente. Pastor Jair com a palavra. Minha questão de ordem está ligado na questão de fazer um planejamento, né? Para
que essa CI também a gente possa acelerar as oitivas, como a gente está fazendo na outra CI também, onde a gente está procurando no mínimo 2 oitivas por semana, para a gente poder acelerar, né, e terminar dentro do primeiro prazo, que é 90 dias. Né? Ou mais, conforme for, porque tem situações aí que é bem específica. Quando se falar de alguém com relação ao desvio da carne, é específica aquela matéria, né? E aí, na oitiva, pode ser que se encaminhe para outra, né? Mas, enfim, eu acho que a gente poderia acelerar o processo no sentido de que, ao invés de fazer uma por semana, se faça 2 ou até 3 por semana, né? Para que a gente possa completar essa CI no primeiro prazo, que é 90 dias. Então, em votação a proposta do pastor Jair, eu só gostaria de adendar o seguinte. É claro que em cada oitiva, dependendo das informações colhidas, podem ser reabertas novas convocações da pastor Jair. O que a mesa pede é que durante a semana sugestões de como encaminhar 8 temas, até porque alguns temas dependem da própria auditoria, das informações que virão a esta casa. Então, a mesa está aceitando sugestões do sequenciamento, pastor Jair, do sequenciamento desses 8 temas, para que a gente tenha mais ou menos um padrão lógico de abordagem e possamos, em tempo hábil, oferecer à sociedade 8 respostas a 8 denúncias. Então, ficamos... 2 por semana que o senhor colocou, né? Alguma oposição, não? A proposta? Então, a princípio, podemos modificar, seriam 2 por semana. Não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente... Vamos lá? Não, para eu não cometer injustiça. Vereadora Camila, a senhora gostaria de se manifestar? Não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 3 de junho do corrente, quarta-feira, às 14 horas.